Oi, gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão entrando. Para variar mais uma vez, eu atrasei a outra aula e entrei atrasadinha aqui, uns 2 minutinhos para ir na aula de vocês. Nós estamos fazendo um novo Kahoot que eu quero fazer com vocês também, então vai dar tudo certo. Tudo bem com vocês? Sim, professor, e com você? Tudo ótimo. Seguindo em frente. Olha só, vou lembrar para vocês um recadinho da semana passada de que não é necessário mais marcar a própria presença lá na nossa aba de comunicação. Tá? A presença de vocês continua sendo recolhida através da navegação entre as abas. Tá? Então, quando vocês entram na nossa plataforma e ficam procurando as informações, fazendo as atividades, a gente tem um relatório do que vocês estão fazendo e esse relatório é puxado para montar a frequência de vocês. Inclusive no que se refere à entrega de atividades. Portanto, não fiquem longe das nossas salas de aula na plataforma. Tá? Hoje, eu quero saber, quem sabe do que nós iremos falar nessa aula? Quem viu? Quem deu uma olhada no conteúdo que eu deixei para vocês? Gente, pode não parecer, mas eu gosto de ouvir vozes, tá? Dos encarnados que estão aí do outro lado da tela. Então, ajuda quem está tentando ajudar vocês, por favor. Nada? Mesmo? Ai, tô vendo que essa vai ser uma aula solitária. Tá bom. Olha só. Hoje eu quero as duas respostas, Beatriz, agora. Não vou julgar, mas agora eu quero as duas respostas. Seja, fala a resposta sincera e depois eu deixo vocês mentirem um pouquinho, tá bom? Ok, continua, por favor. Então eu vou ajudar assim um pouco a mentira, tá? Entendeu? Para todo mundo se lembrar assim daquilo que foi colocado, daquilo que foi postado, enfim. Hoje a gente vai falar sobre indicadores de preços e custos da FGV. A FGV é a Fundação Getúlio Vargas, que foi uma instituição fundada no final dos anos 40 com o objetivo de treinar, tá? De ensinar administradores como ser bons gestores, bons administradores públicos e privados. Com o tempo, ela expandiu o seu raio de ação. Tá? Ela não atua somente neste ramo pedagógico, claro, tanto em cursos de graduação quanto pós-graduação, mestrado, doutorado, MBAs, na área de administração, economia, ciências sociais, tá? Já tem aí oferecido pela FGV, como também tem toda uma área de ensino médio que a FGV atua. Então, tem, se vocês entrarem no site depois, vocês podem ver essa atuação da FGV no ensino médio. Porém, enquanto o ensino médio ele tem atuação física somente no Rio de Janeiro, que é a sede principal, os cursos de graduação pós e MBA, mestrado e tudo mais, tem sede em outros lugares, como São Paulo e Distrito Federal, Brasília, no caso. Tá? No ramo da pesquisa de índices econômicos e demais indicadores, né, para essa coleta principal, essa análise principal, é na FGV do Rio, porém a FGV mantém escritórios em todo o país
para que eles façam a coleta significativa dos dados. Tudo bem até aqui? Sim. Tá, obrigada. Então tá. Vamos seguir adiante. Por quê? Já que, assim, acredito que uma das perguntas devem ser: por que a FGV produz índices econômicos, sendo que os oficiais brasileiros são feitos pelo IBGE? Lembra que, devido ao escopo da instituição, a FGV é uma instituição respeitada não só aqui dentro do país, mas também no mundo. Tá? Então, é uma instituição de pesquisa forte dentro dessa área e que troca informações com outras instituições fora do país. Então, nessa troca de informações, se tem um aprendizado grande do que acontece lá fora, que é trazido para dentro, e também do que acontece aqui dentro, que é levado para fora. Tá? E isso serve para se estabelecer comparações entre ensino, pesquisa e economia, como que a gente consegue parear esses índices aqui dentro através de uma instituição séria. Tudo bem até aqui? Vou continuar, tá bom? Quais são os principais indicadores produzidos pela FGV? Eu tenho o índice de preços ao consumidor, o índice de preços ao produtor amplo, o índice nacional de custo da construção e o índice geral de preços. Tenho também o IGNIC, mas esse a gente vai tratar daqui a pouco. Por quê? Esses 4 primeiros que eu falei, eles têm algumas especificidades. Tem coisas que são específicas dele, mas tem coisas que são gerais a todos. Então, eu vou partir para a generalidade entre todos e depois eu vou seguir um a um cada índice. O que é comum e geral a todos? Todos vão ter uma diferença em relação ao público-alvo. Por exemplo, a gente viu no IPCA, Indicador de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, que o público-alvo era aquele que recebe entre 1 e 40 salários mínimos. No caso da FGV, não. Ela diminui essa faixa. Tá? Vai de 1 a 33 salários mínimos. Tem alguns índices aí, algumas variações de índices que tem outras faixas, mas a gente vai tratar deles daqui a pouquinho. Eles geralmente trabalham com isso. Em relação à abrangência da pesquisa, também existem algumas mudanças. Tá? Tem índices que pesquisam em todos os cantos do país. Mas, por exemplo, IPC, INCC e o próprio IGP, ele vai pesquisar dentro, majoritariamente, de 7 capitais brasileiras. E quais são essas capitais? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. Se vocês se lembrarem da semana passada, nós estávamos incluídos no IBGE, tá? Na pesquisa do IPCA, Goiânia aparecia como uma cidade cujos preços eram pesquisados para a composição do IPCA mensal. Neste caso aqui do FGV, nós não aparecemos. Porém, tem escritório da FGV aqui? Sim, por quê? Por causa de outros níveis. Isso não significa que o que acontece aqui em Goiânia, de um certo modo, não deixa de aparecer nesses índices também, ou em outras cidades que não estão necessariamente contempladas dentro da construção destes índices. Tudo bem até aqui? Obrigada, Ana. Pode responder pelo chat também, não tem problema. Bom, existem algumas datas que são padronizadas para a coleta de dados. Então, cada índice que eu falei, o índice de preço ao consumidor, o índice de preço ao produtor amplo, o índice nacional de custos da construção civil e o índice geral de preços, eles têm pelo menos três versões
que diferem em relação às datas de coleta do dado. E como que a gente sabe qual é a versão de cada um? Simples, porque os finais são os mesmos. Então, a versão que é terminada em DI coleta os dados entre o primeiro e o último dia do mês de referência. A versão que tem o final em M coleta os dados entre o 21º dia do mês anterior e o 20º dia do mês de referência. E a versão que tem o final 10 coleta os dados entre o 11º dia do mês anterior e o 10º dia do mês de referência. Então, por exemplo, se nós estamos calculando, se a gente for pensar no mês de agosto e no índice de preços ao consumidor do mês de agosto, dentro dessas 3 versões, olha só, eu já tenho o IPC fechado para 2 delas. O primeiro que está fechado é o IPC-M, porque começou a ser calculado em 21 de julho e foi até o dia 20 de agosto, e a gente já está no dia 26. E o IPC-10, que começou a ser calculado em 11 de julho e terminou de ser calculado em 10 de agosto. Então, hoje, como é dia 26, já estamos fazendo o cálculo do IPC-M de setembro e do IPC-10 de setembro. Mas, como estamos no dia 26, o IPC-DI ainda é o de agosto, porque ele começa a ser calculado ou a ser recolhido os dados entre o dia 1º e o dia 30, o último dia do mês de referência. Lembrando que agosto tem 31 dias e que vai terminar numa segunda-feira. Deu para entender essas diferenças? Eu vou considerar o silêncio como um sim. Bom, se não deu para entender, vocês avisem, seja no chat, seja no áudio, porque eu vou seguir passeio. Tá. Pablo, me ajuda a entender como que eu posso te ajudar para entender melhor essa explicação, a fazer melhor essa explicação. Olha só, é uma questão de calendário e cronograma, o cálculo dessas versões de índices. Mais ou menos como se fosse os bimestres, a separação em bimestres ou trimestres da escola, tá? Em determinado mês, em intervalo de 30 dias, por exemplo, eu calculo com vocês estudar todos os índices, certo? Dependendo do período em que começou as aulas, ou da quantidade de feriados, às vezes pode sofrer um atraso ou um adiantamento desse estudo, desse conteúdo, tá? A diferença aqui, se a gente for colocar isso para o cálculo dos índices, é que eles pegam como se fosse uma fotografia de cada parte do mês. Por quê? O andamento, deixa eu ver se eu consigo continuar essa referência. O andamento de uma turma a cada 30 dias não é o mesmo, tá? Então, pode ser que em 30 dias eu explicando o índice para vocês ande super bem a matéria, vocês entendam tudo e tá ok. Mas a hora que a gente chegar para falar de renda fixa, a coisa caminha e pare, fica um pouco mais lenta, porque ainda tem muita coisa a ser explicada e vocês não entendem muito bem. A mesma coisa acontece com os índices, porque quando se utiliza datas diferentes para recolhimento dos dados, é como se fizesse uma fotografia
de como está o andamento desse preço, ou como está a variação, o aproveitamento. Lembrando, vamos tentar colocar o meu exemplo. Vocês, durante o mês em que eu expliquei índices, caminharam muito bem. O mês que vem, quando a gente for falar de renda fixa e taxa Selic, vai ter uma outra fotografia de vocês enquanto aproveitamento, como que vocês vão seguir adiante. A mesma coisa é com esses preços. No dia 10, eles vão estar diferentes do que está no dia 20. Só que eu não vou tirar somente a fotografia do dia, eu vou tirar a fotografia do dia 10, ou melhor, do dia 11 ao dia 10 do mês seguinte, fazendo aí os meus 30 dias de índice. Deu para melhorar a explicação, Pablo? Ou ficou mais confuso? Certeza? Absoluta? Pode sinalizar pelo chat. Então tá bom. Ótimo. Bom, então agora a gente vai passar para o específico, tá? Respondendo aqui ao chat rapidinho. O índice de preço... tem mais uma coisa geral. Todos esses indicadores, IPC, IPA, INPC e IGP, exceto o último, que ele vai ficar um pouco à parte, que é o IGNIC, eles começaram a ser calculados e a ser divulgados no final dos anos 40 e início dos anos 50. E desde então se tem uma produção de séries econômicas que são retratos de como caminhou a economia do país. E agora sim eu passo para as especificidades, tá? Vamos começar aí pelo índice de preços ao consumidor. Por quê? Ele vai medir a variação daquilo que vocês e as famílias de vocês consomem habitualmente, todo santo dia, tá? Dentro de classes específicas de despesas. Que classes são essas? Alimentação, habitação, vestuário, saúde, cuidados pessoais, educação, leitura e recreação. Olha só o tanto que a leitura é colocada como importância, porque ela entra dentro desse índice. Os livros que vocês compram, e que se a reforma tributária for aprovada, vai custar mais caro do que já é, tá? Então, pensem nisso. Transportes, despesas diversas e comunicação. Tá? O que entraria, por exemplo, dentro de despesas diversas? O que vocês imaginam em relação a isso? Olha só, vão ser despesas que não estão inclusas nas outras categorias, mas que é habitual, seja de forma sazonal ou não, para as famílias de vocês. Uma despesa simples, tá? Que não cabe nas outras, por exemplo, taxas bancárias, taxa de manutenção de conta corrente, ou até mesmo o imposto de renda que os pais de vocês pagam todo ano ao governo brasileiro. Animal de estimação também pode ser uma despesa diversa. Sim, Ana. Não exclui, sabe, os gastos que você tem com esse animal. Também pode ser colocado como uma despesa diversa, tá? Bom, e aí é que tá. O IPC, ele não tem somente 3 versões, ele tem 7 versões. Porque eu tenho a versão diária, eu tenho a versão semanal, eu tenho a versão quinzenal, eu tenho as 3 versões mensais que eu falei para vocês, e tem 2 versões que é interessante a gente olhar com bastante carinho, porque elas vão diferir em relação ao público-alvo que eles estão analisando. A primeira delas é a versão C1, ou Índice de Preço ao Consumidor C1, ou IPC C1, que procura ver o público-alvo cuja renda é entre 1 e 2,5 salários mínimos mensais. Dependendo da família, né, 2,5 salários não serve para nada. Tá? Mas, enfim,
Tem algumas coisas que escancaram tremendamente a péssima distribuição de renda que a gente tem no país. Não iremos discutir isso agora. Acredito que vocês também estejam pensando aí na cabeça de vocês em relação a isso. Bom, o fato é que o IPC faz essa medição. Como que é o gasto dessas famílias que têm essa diminuta faixa de renda? E o IPC 3I, tá? Cujo público-alvo são famílias formadas majoritariamente por pessoas acima de 60 anos, que estão, então, na terceira idade. Vou seguir adiante e passar para o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo. O que ele vai medir exatamente? As variações de preços dos produtos, sejam agropecuários, sejam industriais, antes deles chegarem ao consumidor final, tipo a Giovana. A Giovana precisa comprar um sabonete lá na gôndola do supermercado. Vai medir esse preço da gôndola? Não, mas vai medir quais foram as variações nas trocas comerciais ocorridas entre o fornecedor do insumo para fazer esse sabonete ao produtor industrial que vai pegar esses insumos e transformar no sabonete. Por quê? Porque esses preços impactam o preço final ao consumidor. Embora o consumidor final não tenha nada a ver com esse índice, mas dependendo dessa variação, vai impactar no produto final. Tudo bem até aqui? Vou encarar como um sim também. Bom, enfim, ele é calculado de maneira mensal também, mas eu já tinha falado isso antes, quando eu estava falando das características gerais de todos os índices. Bom, passaremos agora então ao Índice Nacional de Custo da Construção. Inicialmente, essa variação de preços começou a ser analisada na cidade do Rio de Janeiro, porque a sede da FGV era lá. A primeira vez que é lá, né? Não mudou de lugar. A primeira vez que esse índice foi divulgado foi em 1950. E além de ser a sede da FGV, também era a capital do Brasil. Com o tempo, com a solidificação da empresa, né, com a solidez da FGV e ela se espalhando aos poucos pelo território nacional, ela passou também a coletar dados em outros lugares e a apresentar preços, essas variações de custo da construção para todo o país. Tá? E, de novo, apresenta os seus dados em 3 versões, que são aquelas, a DI, a N e a 10. Lembrando que essas informações também estão lá no PDF e na videoaula que eu já deixei disponível para vocês na semana passada. Posso seguir adiante? Ok, Pablo, muito obrigada. Olha só. Obrigada, Anderson, também. Wanderson, desculpa. Agora, a gente vai para o Índice Geral de Preços, que vai ser criado na mesma época, porém, ele vai ser uma média aritmética ponderada dos outros 3 índices que eu falei, o IPA, o IPC e o INCC. Está fora da minha competência como professora de vocês explicar como se calcula uma média aritmética ponderada. Então, para isto, eu vou pedir a ajuda da professora Sônia, que vocês vão pedir isso para ela na aula dela. E depois, por favor, expliquem para mim como faz o cálculo dessa média, tá? Mas eu vou explicar a maneira como se compõe o cálculo. Por quê? Não é simplesmente puxar as informações desses 3 índices para compor o IGP. Cada índice tem um peso na composição, ou seja, 60% do índice geral de preços é composto pelo índice de preços ao produtor amplo. 30% do índice geral de preços é composto pelo índice de preços ao consumidor. E 10% do índice geral de preços é
composto pelo Índice Nacional de Custo da Construção. Tá? Por que isso? Porque o IGP ele procura medir a inflação para todo mundo. E para medir a inflação para todo mundo, sem se preocupar, sem restringir nível de renda, se ganha pouco, se ganha muito, se ganha mais ou menos, ele vai calcular preço de tudo que é feito, vendido, produzido, oferecido como serviço na nossa economia. Tudo bem até aqui? Vou encarar como um sim. Bom, entre as versões do IGP, eu gostaria que vocês tivessem muita atenção e muito cuidado, é o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Por quê? O IGPM, lembra que o período dele de cálculo é entre o 21º dia do mês anterior ao 20º dia deste mês. Então, estamos em 26 de agosto. Neste momento, o IGPM de agosto está fechado, foi calculado, provavelmente já divulgado. E estamos agora calculando, iniciando os cálculos, ou coletando os dados para os cálculos do IGPM de setembro. Tá? Por que eu quero que vocês prestem atenção neste detalhe? Porque o IGPM, sendo calculado mês a mês, sendo divulgado mês a mês, ele funciona como um dado que é colocado dentro de transações comerciais corriqueiras. Seja um contrato de aluguel, seja um financiamento imobiliário, seja qualquer coisa que envolva uma transação comercial, a maioria, na esmagadora maioria das vezes, o IGPM é usado como índice de correção da inflação. E o que isso significa? Olha só, vou dar um exemplo prático. Fictício, porém prático. Que já aconteceu com muita gente. A família do Anderson. O Anderson, posso te pegar como exemplo? É um bom exemplo. Não se preocupa não. Vai dar tudo certo. Então tá. Olha só. A família do Anderson, apesar desta crise, começou a analisar que é um momento ótimo para finalmente realizarem um sonho da casa própria. Então, por quê? Os preços baixaram. Os preços baixaram, eles começaram a fazer as contas e viram que com o dinheiro que eles juntaram assim, né, fizeram aquele esforço, eles, poxa, vamos sair do aluguel, vamos pagar um financiamento, pelo menos é nosso. E aí, eles já tinham contado esse desejo há muito tempo, para várias pessoas, chegou no dono da casa deles, e o dono falou, não, já que vocês querem sair, então sai, que eu vou alugar para outras pessoas, e começa a exigir o imóvel de volta. E aí, no meio dessa pressa, eles analisando imóveis, casa, apartamento, o que é e tal, não sei o que, acharam um apartamento muito bacana, que dava para comprar com o dinheiro deles. Porém, como o dono estava exigindo a casa e pediram financiamento bancário, cujos juros de empréstimo são menores, demandam um tempo, ainda mais no meio dessa pandemia, a construtora ofereceu um financiamento próprio, porque ia servir muito bem para as duas partes. A construtora vendia o apartamento sem tanta burocracia e eles também financiavam o apartamento, já estavam dentro do imóvel sem tanta burocracia também. Aí é que vem a coisa. Porque geralmente os contratos, né, principalmente quando a gente fala em aluguel, eles são reajustados anualmente pelo índice de inflação, tendo em consideração pelo índice de inflação, pelo IGPM do mês, do aniversário do aluguel. Então, se eu aluguei algo em maio de 2020, ele vai ser reajustado de acordo com o IGPM de maio de 2021. Mas algumas construtoras colocam como reajuste da parcela do apartamento que a família do Anderson está comprando um reajuste inflacionário mensal pelo IGPM. Qual vai ser o truque? Qual vai ser o problema
E por que que o Anderson vai falar para a família dele? Vocês não vão comprar um apartamento desse jeito. Eu sei que o Anderson vai falar isso. Por que que ele vai fazer isso com a família? Valendo! Então, gente, por que que o Anderson vai falar? Não pode fazer esse contrato, não pode assinar esse contrato. Aceite chutes. Yes! Beatriz! Porque eles vão cobrar a mais. Exatamente, porque a parcela vai ficar mais cara todo santo mês. Olha só, vou fazer um chute, tá? Vamos usar valores aleatórios aqui. Faz de conta que, juntando a renda, olha só, da família do Anderson, tanto que eles estão dando de entrada para o imóvel, quanto que eles estão recebendo atualmente, eles conseguem arcar com uma parcela mensal de financiamento de até R$ 1.000 por mês. Não, ok, a gente pode fixar a parcela em R$ 1.000 por mês, porém ela vai ser reajustada mensalmente pelo IGPM. Se o cálculo do IGPM dizer que o mês de agosto ficou, por exemplo, chutando em 2,5, eu tenho que colocar 1.000 mais 2,5% desse cálculo. Então, a minha parcela já vai passar para 1.025. Se o IGPM for para 5%, no mês que vem, a parcela já vai aumentar para 1.050. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, entendeu? Tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Porque, dependendo de como for feito, é um índice confiável para se fazer reajustes, para estar dentro do contrato? Sim, mas dependendo de como ele é colocado no contrato, você vai perder dinheiro. Você vai perder, às vezes, coisas importantes, sonhos importantes para você. Tá? Isso é só um exemplo. Tudo bem até aqui? Beleza. O Anderson, eu sei que você não vai deixar sua família cair nessa latada quando isso acontecer. Então, essa aula não terá sido em vão. Vamos lá. Último índice que eu quero falar para vocês é o IGMCI. Opa, desculpa, IGMIC. Ele calcula a rentabilidade de imóveis comerciais. E aí ele analisa preços em todos os lugares do país, tá? O que são imóveis comerciais nesse sentido? São imóveis voltados para escritórios comerciais, shopping centers, hotéis, estacionamentos, galpões industriais, galpões de logística, tá? De armazenamento de produtos, por exemplo, são entregues online. Tudo o que for imóvel voltado à realização de uma atividade, de um negócio, de um empreendimento, é um imóvel comercial. Então, eles vão fazer este cálculo de quanto rende este imóvel. E isso é feito através de uma fórmula matemática, também em 3 versões, que eu apresentei para vocês, tanto no PDF quanto no videoaula. Eu não vou saber explicar isso aqui. Vou pedir ajuda para os professores matemáticos de vocês. E vou voltar àquilo que é interessante para a minha área, tá? A despeito do cálculo. Por quê? A maneira como eles produzem a fórmula e os cálculos matemáticos para isso segue muito padrões ou indicadores internacionais para a verificação dessa rentabilidade em outros países. Então, quando eu utilizo informações, tenho trocas de informações e estabeleço parâmetros semelhantes, é muito mais fácil comparar o que acontece aqui com o que acontece fora também. Tá?
E aí a gente vê como que a gente está caminhando em relação ao resto do mundo. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, eu vou organizar o Kahoot de vocês. A gente vai jogar agora. Enquanto isso, eu aguardo vocês se organizarem também para entrar no Kahoot. Espera aí só um minutinho que eu vou entrar no de vocês, tá? Eu já estava esperando desde a aula. Opa! Já com a tela de vídeo, que é assim, pra ver o Kahoot. Gente, o povo tá afiado, viu? Olha que maravilha. Espera aí. E agora tá brincando. Agora eu vou dividir a tela. Porque eu ainda estava no Kahoot da outra turma. Olha, eu vou falar a questão para vocês, para quem não consegue ler a questão na tela. Mas eu vou ter que dividir o vídeo, né, em que eu vejo vocês. Então, qualquer dúvida, por favor, abram o áudio. Falem por mim por áudio, porque eu não consigo vê-los. E nem ao chat nesse momento, tá? Só 7 jogadores? Ou vai entrar mais gente? Gente, posso começar ou vai entrar mais gente? Ei, professora, rapidão. Eu vou entrar. Tá bom, tudo bem. Assim, eu só peço para falarem comigo, porque agora eu não consigo ver o chat, tá? A Tawane falou que o celular dela fica travando. E aí fica difícil para ela fazer o chat. Tawane, não tem problema. Se quem não conseguir fazer agora o Kahoot, eu vou liberar o challenge lá na aba de avaliação, tá? Então, se travar aqui, eu não conseguir fazer aqui, dá para fazer lá também sem problema nenhum. Tá bom? E quem quiser aqui, dependendo do resultado, não foi muito legal, quiser fazer lá o challenge de novo, pode fazer também, não tem problema, pega o melhor resultado. Tá bom? Pode ir, gente? Posso começar? Ó, vou começar, senão a gente atrasa muito também, tá bom? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O IPA mede as variações de preços dos produtos agrícolas e industriais antes deles chegarem ao consumidor final. Azul, verdadeiro. Falso, vermelho. Aê, muito bem. A galera tá afiada, hein? Olha só. O público-alvo do Índice de Preços ao Consumidor da FGV é
Vermelho, famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Azul, famílias com renda entre 1 e 33 salários mínimos. Amarelo, famílias com renda entre 1 e 25 salários mínimos. Verde, famílias com renda entre 25 e 50 salários mínimos. Muito bem. E o Anderson e o Youssef disparam na frente. A coleta de dados do IPA abrange: vermelho, todo o país; azul, os estados industrializados; amarelo, a região amazônica; verde, os estados agrícolas. Muito bem. Vamos continuar. O público-alvo do IPC-C1 é vermelho, famílias que têm renda entre 1 e 2,5 salários mínimos. Azul, famílias constituídas majoritariamente por pessoas acima de 60 anos. Amarelo, famílias que têm renda entre 30 e 40 salários mínimos. Verde, famílias jovens entre 20 e 30 anos. Tudo bem? Dramática mudança no pódio. Vamos lá. O IPC mede: vermelho, as despesas habituais das famílias brasileiras. Azul, a inflação. Amarelo, a evolução dos custos no setor de construção. Verde, as variações de preços de produtos agropecuários e industriais. Muito bem. E esse pódio tá que muda, né? Entre os indicadores elaborados pela FGV estão o vermelho, IPCA; azul, IGP; amarelo, INPC; verde, SINAP. Tudo bem. Próximo, o IGMCI mede: vermelho, a rentabilidade de imóveis públicos; azul, a rentabilidade de imóveis em geral; amarelo, a rentabilidade de imóveis habitacionais; verde, a rentabilidade de imóveis comerciais. Vocês estão indo bem, hein, galerinha? Muita gente acertando muita coisa. Parabéns! Qual é o público-alvo do IPC-3I? Vermelho, famílias constituídas majoritariamente por pessoas acima de 60 anos. Azul, famílias jovens entre 20 e 30 anos. Amarelo, famílias que têm renda entre 30 e 40 salários mínimos. Verde, famílias que têm renda entre 1 e 2,5 salários mínimos. Quantas versões diferentes tem o IPC? Vermelho, 9, azul, 5, amarelo, 3, verde, 7. Qual é o peso de cada índice na composição do IGP? Vermelho, IPA 30, IPC 10 e INCC 60%.
Azul, IPA 60, IPC 30 e NCC 10%. Amarelo, IPA 45, IPC 30 e NCC 25%. Verde, IPA 10, IPC 60 e NCC 30%. O indicador que mede a evolução dos custos das construções habitacionais é o vermelho, IGP, azul, IPA, amarelo, IPC, verde, INCC. Última questão. Quais índices compõem o IGP? Vermelho, IPA, IPC e NCC. Azul, IPCA, INPC e IPP. Amarelo, IPA, IPC e IGMIC. Verde, SINAP, IPC e INPC. Muito bem. E o nosso pódio está formado por Matheus, Luiz e, primeiríssimo lugar de hoje, Ana. Muito bem. Em quarto lugar, Wanderson. E em quinto lugar, Raíssa Yusuf. Parabéns, pessoal. Muito bem. Professor, aí você vê que o sistema de pontuação é tão falho que é quem faz primeiro e acerta, né? Por causa que o segundo lugar acertou 10 e o primeiro acertou 8. Uhum. Exato. O negócio Mas, é quem olha, chuta mais rápido. Bom, então, olha, devo dizer que vocês estão chutando certo, porque pelo que eu estou vendo ali, de quem está participando, eu tenho uma taxa de acerto das pessoas, tinha questões ali que estavam 70%. Dentre, vamos lá, 10 pessoas participando, 7 pessoas estão acertando. Vocês estão pegando a coisa, gente, devagar, mas estão indo bem, viu? Isso é mérito de vocês. Olha, já passamos 5 minutos na nossa aula, foi divertidíssimo, adoro os Kahoots que a gente tem, mas eu vou ter que terminar por hoje, tá bom? Então, beijos a todos e até amanhã. Tchau, Regiane. Até amanhã. Sem problemas, até amanhã.